livro que é o início da Igreja do Senhor Jesus, esse livro que narra os primeiros acontecimentos entre os cristãos na era da graça de Deus, pós o ministério terreno do Senhor Jesus. Nós, no domingo passado, fomos apresentados de uma forma muito impactante ao Saulo, que foi perseguidor do Evangelho e que teve um encontro significativo, transformador com Jesus. Os desdobramentos da conversão de Saulo aconteceram tão logo quanto ele se converteu. Eu gostaria de refletir com a igreja hoje sobre a pregação ousada de um novo convertido. Para tanto, eu quero ler apenas um verso da Escritura com os irmãos, mas faremos a exposição dos versos 19 a 31. Os irmãos que tiverem a bondade, podem abrir suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e nós vamos ler o verso 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20. Assentados como os irmãos estão, a Escritura diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 20. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no santo nome, nós engrandecemos ao Senhor, o louvamos porque Tu és o Senhor da igreja. Nós pedimos as Tuas misericórdias nessa noite, fale aos nossos corações, nos permita sermos ousados em nossa pregação, como nós vemos nas Escrituras, a pregação ousada desse novo convertido chamado Saulo. Confronte-nos, fale conosco, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns versos acima do versículo 20, no contexto ali do versículo 1 até o verso 19, nós vimos a conversão de Saulo. Ele era alguém de alta patente na guarda pretoriana, ele era já um rabino judeu, ele era alguém de influência, alguém da alta sociedade, da alta elite intelectual da cidade, né, se pudermos dizer assim, alguém que tinha influência, alguém que tinha acesso ao sinédrio, alguém que tinha acesso ao governo, alguém que pôde recolher cartas de permissão para perseguir os cristãos. E conseguindo, ele tentou ir até Damasco. Chegando lá, o Senhor Jesus aparece para ele como uma luz muito forte. Os seus comparsas ali, os guardas que estavam com ele, puderam ver a luz, mas não ouviam. E Saulo então cai ao chão. Quando ele cai ao chão, ele pergunta: Senhor, quem tu és? E o Senhor Jesus pergunta: Saulo, eu sou o Cristo que tu persegues. Nós percebemos que perseguir o servo do Senhor é perseguir o próprio Senhor. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo. Que se a sociedade tiver um dilema com a igreja, ela não tem um dilema com a igreja, ela tem um dilema com o Senhor da igreja. Passados esses momentos, Saulo ficou cego, o Ananias foi lá e impôs a mão sobre ele, a cegueira de Saulo caiu como escamas, e o texto diz no verso 19 que... O texto diz no verso 19 que... É no verso 19? Que ele foi batizado. No verso 18, quando caíram as escamas dos olhos de Saulo, ele passou a ver de novo e em seguida, levantando-se, foi batizado. Ele foi batizado. O mesmo que ocorreu com Filipe. Você lembra? Quando ele viu o eunuco lendo o profeta Isaías? Entendes o que lês? Não, não entendo. Se não tiver ninguém para me explicar. Então eu te explico. Você está falando do Cristo, aquele que foi crucificado aqui. Em todas as Escrituras ele apresentou o Cristo, e aí ele perguntou: o que eu faço para ser batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Tão
logo que Saulo creu, ele foi batizado. Final do versículo 18. O 20 já começa assim. Logo após, imediatamente após, instantaneamente após Saulo crer e ser batizado, ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Isso deve nos intrigar, irmãos. Isso deve nos intrigar fortemente. Como os primeiros efeitos da conversão de Saulo, ele prega que Jesus, o Cristo, aquele que foi morto no madeiro, é o Filho de Deus. Para nós não é nada chocante, né? Nós pregamos isso todo dia. Mas Saulo, ele perseguia os cristãos por causa desta afirmação. Era esta afirmação que confrontava todo o judaísmo. Era exatamente esta compreensão de que Jesus encarnado é o Filho de Deus, portanto, o próprio Deus, que Jesus foi para o madeiro. Que há pouco tempo atrás, alguns capítulos atrás, ao ir apedrejar Estevão por pregar o Evangelho de Cristo, aquelas pessoas depositavam suas túnicas aos pés deste mesmo Saulo. É por causa dessa afirmação que ele procurou cartas para perseguir a igreja. É por esta compreensão de que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, que ele estava indo a caminho de Damasco prender homens e mulheres. Ele não estava lá indo prender os apóstolos e prender os líderes da igreja. Ele estava furioso, querendo prender e até escrever cartas de sentença de morte para pessoas comuns da igreja, homens e mulheres. Bastava apenas o quê? Crer que Jesus era o Filho de Deus. Mas tão logo que o Senhor se apresenta a Saulo soberanamente e ele cai, ele se levanta agora como uma nova criatura. Ele creu, ele foi batizado e ele vai até a sinagoga pregar. A sinagoga? O início do capítulo 9 começa dizendo que ele tinha cartas e ele contava com os principais das sinagogas para ajudar a prender os cristãos. Agora ele vai às mesmas sinagogas pregando que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o poder transformador de um evangelho que é vivo. Permita-me uma história. Certa vez, um grupo de evangelismo da igreja, lá em Contagem, estava indo pelas ruas, pelos becos, ali do bairro onde a igreja está situada, e iam batendo de casa em casa. Eu fazia parte de um desses grupos. Batemos na casa lá, uma senhorinha abriu a porta, e ela ouviu aquela pregação tímida, aquela pregação quase que sem nexo, aquela pregação apelativa de adolescentes do bairro, né, tentando entregar um folheto como forma de evangelismo. Mas aquela mulher, ela ouviu atentamente, com muita educação, pegou o folheto e no domingo à noite ela foi à igreja. No outro domingo ela voltou e trouxe a filha. No outro mês ela voltou e trouxe o filho. Passaram-se algum tempo, ela voltou e trouxe o marido. E então toda a família se firmou na igreja. O que me desperta uma curiosidade nessa história não foi o grupo de jovens que foi lá e bateu a porta daquela mulher. Mas o que será que essa mulher falou com a família dela? Qual foi a pregação que essa mulher fez para os filhos e depois para o marido? Muito tempo depois, muitos anos depois, quando eu tive a oportunidade de ir àquela igreja, eu vi aquela família lá e eu perguntei para o marido. Falei o seguinte: por que vocês vieram para essa igreja? Ele me contou exatamente a mesma narrativa. Uma vez o pessoal foi lá, conversou com a minha esposa, ela veio à igreja depois de algum tempo, ela insistia tanto que eu vim. Aí eu vim e fiquei, estou aí até hoje. A pregação daquela mulher foi simplesmente esta: vem para a igreja comigo. Essa foi a pregação. Esse foi o apelo. Esse foi o jeito que ela encontrou
para mostrar que havia descoberto algo novo, que fazia sentido. E hoje a família inteira está nos caminhos do Senhor. Saulo se converteu, foi batizado e tão logo começou a pregar ousadamente. Você se lembra de quando você pregava ousadamente? Talvez lá no primeiro amor, talvez lá quando você se converteu. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Outra história. Certa vez, um grupo de missionários adolescentes, a nossa Rebeca é uma delas, mas há muito tempo atrás, há mais de 20 anos atrás, nós fomos a um campo missionário chamado Rubim, que fica lá no Vale do Jequitinhonha. E nós ali, não sei se foi de uma praça, se foi de porta em porta, não sei se foi dentro de uma loja, mas abordamos uma menina, uma adolescente, e pregamos para ela o Evangelho. Normal, saímos dali e fomos para outro lugar. Nada demais. O projeto acabou, culto da vitória, muito bem. Voltamos para casa meses depois. Talvez os adolescentes de hoje não vão entender isso. Mas chegou uma carta, lá na caixinha do correio, de uma menina chamada Mabelle Carine, que relatou, ela escreveu a mesma carta para o grupo de adolescentes que havia evangelizado. Ela descobriu qual era o pequeno grupo que chegou até ela. Ela mandou uma carta para cada um e lá estava contando. Vocês me abordaram, vocês falaram de Jesus para mim, eu me converti, eu estou firme na igreja. Sabe o que é curioso? É que no ano seguinte, ela foi ao projeto missionário. Cerca de um ano, ela se converteu, foi batizada, e no outro projeto ela era uma das missionárias. Isso aconteceu há mais de 20 anos atrás. No outro ano ela foi também, no outro ano ela foi também. Até onde eu tenho conhecimento, no culto da vitória que teve em janeiro desse ano, ela estava coordenando todos os missionários adolescentes da região dela. Tão logo que se converteu, começou a pregar ousadamente que Jesus é o Cristo. Isso me impacta, voltando um pouco mais para a história do apóstolo Paulo, ou melhor, aqui, nesse momento do texto, Saulo, porque aqueles judeus ficaram perplexos com sua pregação. Eles ficaram atônitos. Não é esse que perseguia os cristãos? Agora ele mudou de ideia? Aqueles judeus de Damasco se reuniram porque a pregação de Saulo era ousada, ela era eloquente, ele argumentava. O texto diz que ele convencia as pessoas de que Jesus era o Cristo. Para ele convencer, para o texto, para Lucas, colocar esta palavra no texto, ele convencia, significa que ele já tinha argumentos apurados. Ele não estava pregando mais como um novo convertido. Né? Vem cá, vamos para a igreja comigo. Ele já tinha argumentos apurados. Isso nos dá uma margem aqui de tempo em que Saulo ficou em Damasco, migrando entre Damasco e a Arábia, porque no texto de Gálatas 1, de 15 a 18, vai dizer que ele foi para a Arábia, cerca de 3 anos. Ele ficou cerca de 3 anos pregando em Damasco e estudando, aprofundando na Arábia, que se você for olhar no mapa do Novo Testamento, você vai ver que é como se fosse divisa, é do ladinho. Ele poderia sair de Betim, ir para Contagem, voltar para Betim tranquilamente. Mais ou menos assim. E então, aqueles judeus armaram emboscadas e o apóstolo Paulo teve que sair fugido de Damasco. A retaliação vem. Os judeus se uniram para matá-lo, mas os discípulos de Saulo, o versículo 25 vai dizer, os discípulos de Saulo o ajudaram a fugir. Olha, quando a gente prega o evangelho, e você pode ter essa experiência no trabalho, na escola, na vizinhança, na própria igreja, no bairro, você vai formar 2 tipos de pessoas. Aqueles que ouvem, atendem ao chamado e se tornam
seus discípulos, assim como você é discípulo de Cristo. Aqueles que vão aprender com você se tornam seus alunos, assim como você aprende de Cristo. E também aqueles que vão te odiar e que vão procurar te derrubar e que vão procurar fazer tudo enquanto é tipo de cilada para você cair. No colégio, isso é muito evidente. Se você anda com um certo grupo de pessoas e de repente você se converte, você causa duas reações naquele grupo de pessoas. A primeira reação é: ah, não, mas você é crente agora, para cima de mim. Não dou 2 semanas para você voltar. A primeira é: vão tentar ridicularizá-lo. A segunda reação é que quando eles perceberem que você realmente tomou uma firme decisão e que você anda no caminho do Evangelho, eles vão observar e vão te respeitar. Mas até que isso aconteça, pode ser que alguns dos seus amigos armem ciladas para você cair. Só me permitam uma experiência pessoal. Quando eu fui namorar com aquela moça bonita ali, a Raíza, eu sentei com ela num banco da praça e falei para ela: olha, no verão passado eu fiz isso. Esse sou eu. Você me vê tocando violão lá na frente da igreja, deve pensar: o William é um santo. Mas este daqui sou eu. Está nas suas mãos para decidir se vai continuar comigo ou não. Por que eu fiz isso? Porque alguma daquelas amizades do passado poderiam um dia soltar uma piadinha, um dia contar alguma história, falar alguma coisa para me envergonhar. Seria muito mais sábio ela saber de todos os meus podres por mim mesmo, né? Isso acontece. Se você deseja estudar teologia, se você deseja lecionar na escola bíblica, se você deseja cantar no louvor da igreja, se você deseja evangelizar a cidade, às vezes você fica travado porque você pensa assim: peraí, mas o pessoal me conhece, o que eles vão falar? Ei, o Senhor Jesus também te conhece. Ele te tirou das obras da carne, te trouxe para o fruto do Espírito, ele te tirou do império das trevas, ele te trouxe para o reino da luz. É ele quem transforma a sua vida, é ele quem demonstra, pelas obras pelas obras de Cristo que é demonstrado o sacrifício que ele fez por mim e por você. É por ele que nós podemos viver uma nova vida. É por causa do nome dele que nós cremos na eternidade. Aliás, a vida eterna é conhecer o Deus das Escrituras e Jesus Cristo a quem enviou. Ele é que é a fonte do poder do Evangelho, não está em nós. Então, com os nossos erros, até mesmo com as nossas imperfeições e pecados, sejamos ousados. Vamos pregar o Evangelho, independente da retaliação que possa vir. No versículo 26, nós temos um outro momento. O texto diz assim: logo que chegou a Jerusalém, então, passado o período ali de 3 anos em Damasco, migrando para a Arábia, chegou o momento de Saulo ir para Jerusalém. Assim que chegou em Jerusalém, procurou reunir-se com os discípulos. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse verdadeiro discípulo. O texto narra aqui uma história bem bonita, uma história digna mesmo de pararmos e meditarmos nela. Enquanto os apóstolos de Jesus, você sabe quem são? Pedro, Tiago, João, estavam com medo desse tal de Saulo. Barnabé, que depois vai ser um grande aliado de Saulo, pegou ele, levou até os apóstolos e narrou 3 coisas. Como Jesus havia aparecido com ele no caminho, como que Jesus havia falado com Saulo. Olha, Jesus apareceu para ele. Ele sabe que Jesus está vivo. Olha, Jesus separou ele para o apostolado, inclusive entre os gentios, entre os judeus não. Tem mais, ele ouviu a voz de Jesus, tá? Ele foi escolhido mesmo. E depois narrou a terceira coisa, como ele proclamava com ousadia o nome do Senhor. Os apóstolos ficaram com medo de Saulo. Barnabé falou o seguinte: esse daí é vaso escolhido.
Esse daí realmente foi chamado pelo próprio Senhor. Saulo permaneceu com eles e olha o que o texto diz. Versículo 28. E caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando. Como que está na sua versão? Com ousadia o nome do Senhor Jesus. O início da pregação de Saulo não foi por mera emoção. Ele não começou a pregar só porque ele via todo mundo fazendo. Ele parou um tempo, cerca de 3 anos, ficou quietinho em Damasco. Ficou quietinho ali, indo para a Arábia, voltando para Damasco, aprofundando o seu estudo. Isso me indica pelo menos uma coisa, que a nossa pregação, ela não pode ser rasa o tempo todo. Nós podemos pregar sem muito conhecimento, sem muita sabedoria, falando o seguinte, vem para a igreja comigo, pelo menos lá você vai ouvir o Evangelho. Olha, você quer saber o que é o Evangelho? Jesus perdoou os meus pecados, Ele vai perdoar os seus pecados também. Olha, Deus é amor, eu descobri esse tão grande amor, você precisa descobrir também. Olha, Jesus, que é o Filho de Deus, Ele foi para a cruz para morrer no meu e no seu lugar. Todas essas frases são verdadeiras e todas elas comunicam o Evangelho. Nós somos pecadores, nós precisamos da graça de Deus. Todas elas comunicam o Evangelho. Mas é preciso, igreja, parar um tempo e aprofundar raízes. É preciso parar e estudar. É preciso parar e fazer com que o texto bíblico ganhe espaço notório no nosso pensamento. Porque quando o evangelista Lucas narra que o Saulo convencia as pessoas, aquela palavra convencer, ele convencia as pessoas que Jesus era o Cristo, é porque ele falava com entendimento de causa. Ele foi investigar nas escrituras do Antigo Testamento. Ele deve ter ido lá em Abraão e falou, olha, o filho da promessa não era bem Isaac, é Jesus. Ele deve ter ido lá em Davi e deve ter pregado assim, olha, quem iria construir o templo, o filho de Davi que iria construir o templo, não era bem Salomão, né? Mas era Jesus, porque o verdadeiro templo é de fato Cristo. Aquele templo que se derrubasse, ele levantaria em 3 dias. Ele foi olhando ali aos pais e os profetas e narrando, convencendo os judeus de que aquele Jesus era de fato o Cristo. A nossa pregação ela precisa passar por esses momentos de maturação. O nosso conhecimento das Escrituras precisa passar por esses momentos em que nós olhamos para o texto e o texto fala conosco de forma profunda. Aí então, depois disso, em decorrência disso, nós vamos poder andar como Saulo andava em Jerusalém. Livremente, tranquilamente. Os apóstolos estavam lá, mas Paulo não se importava, ele foi chamado pelo próprio Cristo. Ele anunciava o nome de Jesus. Aliás, deixa eu falar uma coisa bem bonita aqui. Essa expressão do verso 19, Saulo pregava que Jesus é o Filho de Deus, é a única vez que aparece no livro de Atos. É a única menção no livro de Atos que fala, Jesus é o Filho de Deus. Olha o quão significativo é isso. Todos os apóstolos estavam reunidos ali. Os diáconos haviam ascendido ao ministério da pregação. Nós vimos com Estevão, nós vimos com Filipe, mas quem menciona que Jesus é o Filho de Deus é o recém-convertido Saulo, o ex-perseguidor da igreja. E isso me indica uma coisa. Nós que estamos vendo de camarote a guerra no Oriente Médio, nós precisamos crer que a palavra de Deus, que o poder do Evangelho pode transformar um terrorista em evangelista. Amém. Nós precisamos crer que o poder do Evangelho pode transformar qualquer um. Se o Senhor Jesus se apresentar soberanamente, se a pessoa crer com o coração e se colocar no caminho da santificação, no reino de Deus. No versículo 29,
nós vemos que a persistência na pregação não eliminou novas ameaças. Paulo argumentava com os judeus de fala grega, contudo, eles procuravam um meio de lhe tirar a vida. Paulo era como os grandes debatedores de hoje. Você já viu os debates na internet? Cristão contra judeus, cristão contra ateus, né? Aí você tem alas de cristãos debatendo um contra os outros. É como se Saulo fosse um grande debatedor e ninguém conseguia vencer pelo argumento. Ninguém conseguia argumentar com ele. Ele tinha razão. Ele provava pelas escrituras o seu ponto. E então o único recurso que eles tinham à época, o que era? Vão matar esse cara. Nós precisamos eliminar ele rapidamente. Na verdade, isso não é nada inédito, né? Já haviam matado Estevão, já haviam matado Cristo, e Cristo havia falado que todos os profetas que vieram antes também haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Mas olha, meu irmão, o ministério do apóstolo Paulo foi tão frutífero, foi tão pertinente, foi tão magnífico, que mesmo depois dessas ameaças, a igreja, os irmãos, o conduziram e o enviaram para Tarso. Versículo 30. Havendo chegado a informação sobre a perseguição para cima da vida de Saulo, o conduziram até Cesareia e o enviaram para Tarso. Mas quais foram os efeitos da pregação de Saulo em Jerusalém? Versículo 31. A igreja passava por um momento de paz. Paulo era o problema naquele momento. Mas a igreja passava por um tempo de paz. Onde? Em toda a Judeia, Galileia e Samaria. O Senhor Jesus disse no capítulo 1, recebereis poder para ser testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria. E agora, nesse verso 31, Saulo deixa Jerusalém e vai para os confins da terra. A missão estava cumprida. Os apóstolos que tinham que pregar ali entre os judeus ainda necessitaram da intervenção de Cristo, levantando Saulo para que ele pregasse naquela região. E o seu ministério foi tão poderoso que ele sai de cena aqui de Jerusalém, mas deixa uma igreja em paz em toda a Judeia, Galileia, Samaria. A igreja estava sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia dia a dia em número. Será que quando o Senhor enviar o pastor William para outro campo, será que a Pibilar vai estar em paz, crescendo, vivendo no temor do Senhor? Será que quando Deus enviar o Laudson para outro campo, o Mateus para outro campo, o Ramon para outro campo, a Pibilar vai continuar em paz e crescendo e vivendo no temor do Senhor? Eu creio que sim. Sabe por quê? Porque no meio dessa confusão de perseguição toda que está acontecendo aqui, nós percebemos uma coisa. Deus levanta os seus pregadores. Amém. Ele não desampara a igreja. Ele sabe como conduzir a sua igreja. Ele tem os meios, ele tem os recursos, ele tem a forma, ele tem o tempo. E mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às dores, mesmo em meio a muitas lutas, a igreja vivia um tempo de paz, sendo edificada, sendo encorajada pelo Espírito Santo e avançando para a sociedade, crescendo dia a dia, e aqui sem nenhuma demagogia, sem nenhum tipo de
uma interpretação forçada ao texto. O texto diz: a igreja crescia dia a dia em número de pessoas. Um dos aspectos de uma igreja saudável é também, finalmente eu vou falar isso depois de 1 ano e 6 meses, é também o crescimento em números de pessoas. Hoje eu estou feliz demais de ver essa igreja cheia como está. Hoje eu estou feliz demais, muito feliz. Porque, querendo ou não, é uma evidência que o texto traz de uma igreja que cresce em paz, com o temor do Senhor, pelo encorajamento do Espírito Santo, por meio da palavra pregada pelos pregadores que ele mesmo levanta, por meio da condução do Espírito Santo em todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Que sejamos eu e você os próximos Saulos a impactar a nossa geração. Que possamos pregar com ousadia. Que possamos ser Barnabé na vida de alguns Saulos, e onde as pessoas não quiserem que nós entremos, que sejamos conduzidos pelos irmãos. E que eles possam fazer essa interface, nos apresentar e nos levar e falar: esse daqui é homem de Deus, essa daqui é mulher de Deus. Vamos trabalhar, vamos pregar. E que possamos sair pelas ruas do Laranjeiras, livremente, com coragem, pregando que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, no santo nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor porque Tu és bom. A Tua palavra é maravilhosa. A Tua igreja segue crescendo de tantas formas. Crescemos na nossa responsabilidade com a oração, crescemos com o serviço ministerial, crescemos apoiando a juventude e as novas gerações, crescemos com tantas outras áreas ministeriais, como encontros de homens significativos, encontro de mulheres sempre crescendo, encontro de oração acontecendo aqui pela manhã na igreja, com o corpo diaconal, crescendo na liderança ministerial, crescendo no colegiado pastoral da igreja, crescendo em relevância com a musicalidade dessa igreja. Deus, obrigado por tanto crescimento. E hoje nós queremos te agradecer especificamente pelo crescimento numérico da igreja, por cada pessoa que o Senhor trouxe para o nosso meio, que o Senhor trouxe para demonstrar para a sociedade que está ao entorno de nós que o Senhor é o Deus vivo e é o Deus dessa igreja. Que possamos, Deus, fazer como Saulo, tão logo quanto cremos, tão urgente quanto sabemos que cremos no Senhor agora, que possamos pregar, possamos impactar e com ousadia ministrar os corações daqueles que o Senhor confia a nossa presença, seja em uma parte do dia, seja todos os dias da semana, que possamos pregar que o Senhor é o Cristo, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o sustentador de todas as coisas, é o nosso Criador, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim nós oramos, gratos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.